Por que o dólar está subindo tanto e por que a Bolsa Brasileira está indo ladeira abaixo? Um tem relação com o outro e eu vou explicar para você os motivos dessas duas coisas estarem acontecendo em tempo real. Mas antes a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, não precisa ser muito não. Alguns meses atrás, lá em junho deste ano, dólar vai a 4,77 e pode cair ainda mais. Apostas chegam a 4,30. Só que quando a gente caminha no tempo e vai para o dia de hoje, que é a data do nosso bate-papo aqui, o dólar está a 4,30. Não, está bem distante de 4,30. 5,17. Agora, o que justifica o dólar subindo? São vários fatores. E vamos começar com o primeiro deles, que é o preço do barril de petróleo. Inclusive, com o petróleo chegando a quase 100 dólares o barril, a Rússia e a Arábia Saudita ameaçam a reeleição do Joe Sleep Biden. Rob, o que a Rússia e a Arábia Saudita têm a ver com essa história toda? Porque esse aumento do preço do barril de petróleo é culpa desses dois países. Eles fazem parte da OPEP, a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo. E eles combinaram entre eles, o Mohammed bin Salman e o Vladimir Putin, vamos fazer o seguinte, vamos cortar a produção aqui. Quando eles decidiram isso, o barril de petróleo estava 75 dólares. No finalzinho do mês passado, agora o mês que acabou de setembro, chegou a bater 96 dólares o barril. Um aumento de 28% assim, no estalo de dedos. E isso impacta diretamente a inflação nos Estados Unidos, por isso que você viu ali o Sleep Biden envolvido na jogada, e também no mundo inteiro, afinal de contas, o mundo todo precisa do petróleo e dos seus derivados. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, né, o pessoal também usa gasolina, usa diesel, querosene de aviação e outros derivados de petróleo que são utilizados, por exemplo, na indústria. Então, quando o barril de petróleo começa a subir, isso acaba se traduzindo em preços maiores do quê? De gasolina, de diesel, de querosene de avião, dos outros derivados. E é claro que isso acaba repercutindo na inflação. E aqui vem o Banco Central. Sim, o Banco Central, que nos Estados Unidos se chama Fed, ele precisa cumprir a sua missão. E qual que é a missão de ambos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos? É você garantir o poder de compra da moeda. E se existe algo que destrói o poder de compra de qualquer moeda no mundo inteiro, é justamente a inflação. Existem vários instrumentos para você combater o processo inflacionário, como, por exemplo, você parar de imprimir dinheiro e jogar aí na praça. Só que, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, existem governos, existem políticos. E esses caras, eles gastam isso daqui e arrecadam isso daqui. Ou seja, déficit fiscal. No Brasil, este ano de 2023 é estimado um déficit fiscal de mais de 141 bilhões de reais. Quando a gente pega os últimos 12 meses fresquinhos aqui para você, o déficit da terra do Tio Sam é 1,524 bilhões de dólares. Os governantes, como eles gastam mais do que eles arrecadam, eles precisam continuar imprimindo dinheiro ou emprestando dinheiro das outras pessoas através dos títulos públicos para justamente fechar essa conta do déficit. Então, qual que é o instrumento que acaba sobrando aí para o Banco Central utilizar para tentar resolver a inflação, sendo que parar de imprimir dinheiro está meio que fora da jogada? Aumentando as taxas de juros. Com as taxas de juros mais caras, as pessoas elas vão ter mais dificuldades para pegar empréstimos nos bancos, porque vai ficar muito mais caro, né? Você financiar um carro fica mais pesado, financiar sua casa própria, então pode esquecer. Então o aumento da taxa de juros acaba inibindo as pessoas de continuarem consumindo, de continuarem comprando, né? Vai esfriando a economia como um todo e, por consequência, os preços vão caindo. Quando pegar empréstimo e fazer dívida é barato, as pessoas vão à forra e gastam como se não houvesse amanhã. Elas compram isso aqui financiado, aquilo ali elas passam no cartão de crédito, pegam lá aquele empréstimo ali para gastar um pouquinho a mais. E claro, as empresas adoram, né? Porque isso faz com que elas vendam cada vez mais, ou seja, mais dinheiro no bolso delas. E quando você tem uma oferta de produtos assim para vender para o povo, mas a demanda da galera é isso daqui, opa,
O que vai acontecer com os preços? Regra básica aqui da economia, os preços vão subir, porque a oferta permaneceu a mesma, mas a demanda, o apetite, a vontade das pessoas de comprar aquilo só vem crescendo cada vez mais. Só que quando você complica o acesso ao crédito, ou seja, quando você eleva as taxas de juros da economia, essa maré vira. As pessoas que antes gastavam igual malucas, elas vão freando, vão freando, vão freando. E quanto mais aumenta a taxa de juros e quanto mais tempo ela permanece elevada, mais os consumidores botam o pé no freio dos gastos. Então, se antes você conseguia aumentar os preços porque a demanda estava gigantesca, agora é o contrário, a demanda vai estabilizando, em alguns casos até diminui. Então é nesse cenário que você vê, por exemplo, lojas fazendo liquidação, saldão, dando descontos, né, para continuar vendendo. E é muito comum que os preços sejam reduzidos justamente nessa fase. Pois bem, e o Banco Central americano, ele está subindo juros, é o maior nível em 22 anos. Foi a 11ª alta em pouco menos de 1 ano e meio. Este gráfico ele vai de 2001 até 2023, o ano que nós estamos agora. Os Estados Unidos passou por um bom período, desde a crise do subprime até meados de 2015, com uma taxa de juros quase em zero. Aí gradativamente começou a subir e aí veio o quê? O C19. Pum, cai as taxas de juros lá para baixo de novo, só que depois começou um processo de aumento, até onde nós estamos agora. E o Banco Central americano não dá indícios de que vai começar a queda. A inflação ainda preocupa e vamos subir mais juros se for necessário. E aí a gente chega nas consequências disso, que é a fuga de dinheiro. Esse aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e perspectiva de se manter elevada por um bom período de tempo ocasiona uma fuga de dinheiro dos países da segunda divisão, dos países da série B, como por exemplo o nosso Brasilzão. Então o investidor gringo, ele pensa o seguinte: por que eu vou continuar correndo risco no Brasil, essa zona que é esse país, sendo que eu posso ganhar uma graninha garantida com uma rentabilidade esperta em dólar na terra do tio Sam? E aqui, inclusive, está a rentabilidade mais recente dos títulos do Tesouro de 2 anos, que é o azulzinho, e os títulos de 10 anos, que é o amarelinho. Você percebe que durante um bom período de tempo, a rentabilidade desses títulos era 1%, 1,5%, 2%. A partir do finalzinho de 2021, dá uma olhada no gráfico, ó, foi subindo. E agora a gente já bateu a casa de 5% ao ano em dólares. Comprar títulos públicos do Tesouro Americano é muito apetitoso. O olho do investidor faz isso daqui. Ele fala: rapaz, isso é muito bom para deixar passar. Então a gringaiada toda saca o dinheiro que tem aqui na B3, saca também o que ele tem na renda fixa, transforma esses reais em dólares para comprar renda fixa na terra do tio Sam. Investidor estrangeiro bate em retirada da bolsa, quase 15 bilhões de reais saíram da bolsa só em agosto e setembro. E enquanto acontece essa retirada de dinheiro dos gringos do Brasil, o que acontece com a bolsa? Comecinho de agosto, bolsa estava aqui e os investidores gringos estavam com a grana no Brasil. Começou a tirar a grana do Brasil, a bolsa foi de 120 mil para 113 mil pontos. E o que vai acontecer a partir de agora? O dólar está subindo sem parar por causa da inflação nos Estados Unidos, o mercado de trabalho também continua bem aquecido e, como consequência, o Banco Central fica de olho e fala: opa, eu tenho que ter isso aqui na rédea curta, então eu não vou começar a baixar os juros. Pelo contrário, eu tenho até a perspectiva de permanecer ele por um bom período de tempo. E isso faz com que a renda fixa americana se torne super atrativa. Você ganha uma grana maneira e sem risco. E tudo isso traz consequências pro mercado brasileiro. As taxas de juros dos Estados Unidos estão em patamares recordes e não tem menor perspectiva de começar a cair, enquanto que as taxas de juros do Brasil estão já caindo. Então o gringo pensa assim: pô, será que ainda vale a pena eu deixar meu dinheiro no Brasil? Não só em agosto e setembro ele questionou isso, mas como ele vai continuar questionando em outubro, em novembro e dezembro. A diferença quanto ele ganha nos títulos públicos aqui no Brasil e dos Estados Unidos vem diminuindo a cada vez mais. O dólar se valoriza porque o cara tem que tirar o dinheiro que está no Brasil em reais e transformar em dólares, ou seja, comprar a moeda americana. E toda vez que você tem muita demanda por qualquer produto e o dinheiro é uma commodity como outra qualquer, os preços sobem. Então agora você já sabe por que o dólar está subindo, o que pode acontecer inclusive nos próximos meses e o porquê que a bolsa está indo ladeira abaixo.